Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Independente do horário que você esteja vendo, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus. Graças a Vamos aos Deus. nossos recadinhos. Hoje eu estou sem Vamos. a cola, estou me sentindo perdido, então vai de cabeça. Vamos lá. Primeiro, já chega fazendo aquela nossa caridadezinha básica, por favor, que é dar Curta e compartilhe, por favor. também. Compartilhar é importantíssimo para movimentar o nosso pequeno canal. Ainda nem chegamos aos 500 inscritos, mas eu já acho muita gente ainda assim. Mas quanto mais inscritos, quanto mais pessoas seguindo, maiores as chances de chegar a outras pessoas também. E como é uma palavra de consolo, de certa forma, ou de entendimento, então que a gente permita que cresça, né? Fazendo o pouco que nos cabe, como a Márcia fala. Compartilhou com uma pessoa, já é uma pessoa a mais para ver, já é uma pessoa a mais para ter essa mensagem, mas é uma pessoa a mais também que de repente é tocada e pode nos ajudar. E aí entra o segundo recado. Obrigada também a todos aqueles que dão um retorno a respeito do canal. Muito legal, né? Uhum. Hoje eu fui dar um aviso a uma pessoa e ela falou: Olha, eu estou assistindo vocês. Muito bacana, Ah, muito legal. Estou gostando de ver, está muito bacana. Isso é um incentivo para a gente, sim, porque o que a gente fala de questão, a gente está falando de vida. sim. A gente não está falando de fofoca, porque se isso aqui fosse um canal de fofoca, Já estava cheio, é verdade. nós já estaríamos aqui, e detalhe, assim, enfim, como as pessoas gostam, né, da fofoca, como nós estamos viciados. Uhum. E nós aqui estamos falando de vida. Então, por favor, compartilhe. A gente não só está falando da vida material, porque quando a gente pede a arrecadação dos alimentos, de roupas, aliás, obrigada também, acabamos de receber também as roupinhas, foi muito bom, obrigada da nossa dirigente lá do trabalho, do Evangelho e a Cromoterapia. Então, isso é muito bacana, isso é muito bom. A gente está falando das duas vidas, da vida material, o que a gente precisa para manter o nosso físico, né? Sim. Uhum. E daquela vida espiritual, porque é o espírito que sustenta a carne, Sim. não tenha dúvida. A gente sempre acha que é o contrário, né? Que quando o corpo está bem é porque o espírito está bem. Mais ou Não, menos. nem sempre, nem sempre. É o espírito que sustenta a carne, este Sim. corpo. Então, Mas, alimentá-lo é muito importante. sim. E só para fazer uma provocaçãozinha, aguenta aí que hoje vai ter uma fofoquinha do bem também. A gente vai contar os pormenores antes da parábola, então vocês vão ver por que, que ela aconteceu. Isso dá um bafafá. Dá muito, dá muito. Pois é. Então, por favor, continuem fazendo a doação de alimentos não perecíveis, de roupas, de agasalho, de Material de higiene. isso. E Uhum. também, se você é de fora e puder nos ajudar, Tá aqui no cantinho o QR Code do PicPay. E aqui embaixo a chave Pix,
que é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E através desse e-mail também você pode entrar em contato com a gente para combinar um dia, uma hora, caso você possa fazer uma doação de alimento ou de material ou de roupas. Entre em contato com a gente, deixe seus dados que a gente retorna para fazer essa retirada. Se você for aqui do Rio de Janeiro. Se não for, aí essa arrecadação também pode ser feita através desse QR Code do PicPay lá no cantinho da tela e da chave Pix, que é o nosso e-mail. Agradecemos muito porque essas doações também ajudam nossa casa a se manter funcionando para quando pudermos retornar presencialmente, né? Sim. Uma outra caridade que vocês podem fazer é ir no nosso site, está aqui embaixo na descrição do vídeo, é uniãoespíritaramatiz.org, e lá tem um formulário de cura espiritual. Você pode colocar lá o nome completo, o endereço completo da pessoa para quem você quer a cura e deixar na irradiação, no tratamento, deixar rolar, acontecer por um tempo para a espiritualidade trabalhar em cima daquele endereço vibratório, né, para aquela pessoa. Quando um pouquinho, deixa um tempinho, quando for preciso aí renova, mas bota lá e confia também, mas confia e continua fazendo o que é necessário para curar o material. Porque lembrando que o tratamento espiritual é um complemento, ele não substitui de forma nenhuma o tratamento médico, né? Sim, verdade. Então, e outra coisa também que vocês podem fazer, que é uma baita caridade para si próprio e para aqueles que moram com a gente dos dois lados da vida, e aí dá o medinho, porque às vezes a gente atrai o povo do outro lado também, né? Mas como ajudar essas pessoas? Através do Evangelho no Lar. Como você pode fazer o Evangelho no Lar? Está rolando a inscrição para o curso do Evangelho no Lar, lembrando que as vagas são limitadas, e vai acontecer no primeiro domingo de junho, às 3 horas da tarde. Então, fica atento, preenche lá o formulário no nosso site também. Você vai ter que deixar o seu e-mail lá e fica de olho no e-mail, porque vão ser disparados 2 e-mails. Um para confirmar a sua participação e o segundo com um link da chamada no Google Meet para você participar. Então, assim, é um baita alívio. Faz uma diferença incrível dentro de casa. Claro que não é de uma hora para outra, não é mágica, mas conforme a coisa vai acontecendo, vai se desenvolvendo e tem o nosso empenho, maiores as chances de dar certo, né? Sim, verdade. E de recadinho é só isso tudo. Vamos. Tá certo, a gente aguarda lá no. Ah, eu já fiz. Será que eu posso fazer de novo? Eu já fiz tem muito tempo. Pode. Sim, claro. Pode, Não, pode eu renovar. quero reciclar. Eu quero reciclar. Eu tenho Ficou com algumas. alguma dúvida? Isso. Fica à vontade. Ficou com dúvida? Pode se inscrever também, porque aí ali Rodrigo vai ficar com vocês. Rodrigo, que aliás, amanhã tem palestra, né? E não sei se o Rodrigo vai participar na de amanhã ou não, mas palestra sábado, 6 horas da tarde, fica a dica. Estamos sempre lá no chat dando um oi, boa noite. Ah, E, sim. e a palestra é ao vivo, então a dúvida já pode ser tirada. E o Rodrigo, que está fazendo esses estágios em algumas palestras, ele que é o responsável por esse curso do Evangelho, e ele vai estar no curso também tirando dúvidas, não é simplesmente passando as informações. Então, E a sua dúvida também pode ser a dúvida de muitos. às vezes acontece. Eu, como lá na casa presencial, eu já fui a pessoa responsável por esse cursinho, acontecia às vezes de ter numa reunião, às vezes não ia ninguém. Às vezes iam umas 3 pessoas, às vezes davam. Já teve uma vez que foram 9. Com o Rodrigo teve uma vez que a gente precisou ocupar o salão, para vocês terem ideia. Legal. Então, às vezes a pessoa fica envergonhada de tirar a dúvida ali, porque ela acha que é uma dúvida boba ou que vai ser julgada de alguma maneira, mas não.
Às vezes uma outra pessoa verbaliza e aí ela fala, eu queria saber disso. Então, olha aí, né? Tu quer ver uma dúvida que eu já vou tirar agora no ar? Ah, Aproveita. Nós fluidificamos a água no certo. início ou no final? Já deixa rolando desde o início. Melhor. Porque ali, em algum momento, ela já vai trabalhando, vai recebendo essa coisa Então, dele. a gente, assim que começa o culto do Evangelho, já pede a fluidificação da água. Isso. Na prece de abertura já pode pedir. Entendi, Viu? entendi. Viu, gente? Viu? Simples Eu assim. acho, eu fiz, eu acho que já tem uns 10 anos. Precisando é só se inscrever, Márcia. Tá bom. Mas, então, vamos para a nossa fofoquinha do bem? Vamos, gente, fofoca. O tema de hoje está aqui na tela, mas vocês já provavelmente viram na descrição do vídeo. É a parábola dos dois filhos na vinha, ou a parábola dos dois irmãos. Né? E de onde saiu essa parábola? Por que ela foi contada? Diz aí, Márcia, como é que começou isso tudo? Para a gente entender a parábola, é sempre bom contextualizar. Uhum, Em que momento Jesus contou, até para tentar entender, sim. porque as coisas colocadas, eu diria, editadas, né? Uhum, Algo, quando é colocado, você não entende, né? Fica difícil o entendimento. Por isso que o estudo do Evangelho, como a gente propôs na quarta-feira, porque se Santo Agostinho, Emmanuel, Erasto, todo mundo estuda, é porque tem muita coisa a dizer. sim. Então, o estudo sempre é bom a gente olhar o texto, não só o texto, mas, como diz Haroldo Dutra, o contexto também Sim. é essencial. Então, É. nesta parábola, que muitos confundem com a parábola do filho pródigo, Por causa do nome, né? Os dois irmãos. Pois é. então, é, vamos lá. Em que momento ela começa? A gente vai começar essa história quando Jesus entra, que os católicos chamam, e que nós já incorporamos à nossa vida de Domingo de Ramos. Uhum, Porque Jesus entra em Jerusalém montado num filhote de jumenta. sim. E ele, quando entra, causa um alvoroço. As pessoas pegam ramos e o recebem com ramos, né? Fazendo. Outros colocaram os ramos no chão, Como um servindo tapete, de né? tapete. Uhum, Outros pegaram as vestes e colocaram, né, o tapete para ele passar. Uma honraria, sim. um sinal, uma homenagem. É lembrar que Jesus era do povão, né? Ele veio de um vilarejo pobre, foi pobre a vida toda, porque era carpinteiro, aprendeu o ofício com o pai, começou a pregar sem cobrar absolutamente nada pelo que fazia, por tudo que ensinava e pelas curas que ministrava. Inclusive, ele dizia que não era para ser cobrado mesmo. E, diante disso, ele começou a ser idolatrado pelo povo. É claro, porque se ele estava ali com o povo, falando para o povo, dizendo vocês não são ruins como dizem que vocês são, ele entrou em Jerusalém saudado como um rei. Só que ele foi saudado como um rei pelo povo, né? E o povo saudou como podia. Sim. É muito importante que a gente entenda esse alvoroço. Uhum.
esse alvoroço diz tudo, porque esse alvoroço mexeu com sentimentos muito ruins de algumas pessoas. Que não é nada muito diferente da gente quando vê os outros recebendo os louros e as glórias, que aí bate aquele ciúminho, bate a inveja. E são sentimentos que, às vezes, a gente não sabe que nós temos. Sim. Isso foi muito importante, porque esse alvoroço indica, assim, é ele o Messias, Uhum. é ele, né? Estava claro. Então, os doutores, fariseus, os escribas ficaram de olho, Sim. porque aquilo era um risco não só para o povo judeu, mas também para os romanos, que já tinha toda uma elaboração em tudo. Eles já tinham o script ali, o roteiro de como ia acontecer aquele festival de Páscoa, que era uma comemoração judaica, mas os romanos que ficavam ali comandando. Então, eles sabiam Perfeito. como ia acontecer. E aí E dá olha ruim. só, tinha que estar tudo muito bem organizado, gente. Porque, Uhum. digamos assim, lá em Jerusalém, 100 mil habitantes. Na época da Páscoa, ia 1 milhão. É muita coisa. É uma grande festa, né? E o templo onde ficava, também é importante dizer isso, né? Que o templo não era um templo onde adoravam. Não era. O templo lá em Jerusalém era templo de sacrifício, de doações. Então, viajavam de longe para fazer esse sacrifício. Às vezes, matava o animal, a pomba, o bezerro, em sacrifício. Era um templo destinado a isso. Então, veja bem, se era um templo destinado a isso, vamos lá, tinha. Você não ia viajar com bezerro, nem com a pomba. A pomba até dava, né, na caixinha, mas Deus sabe como ela ia chegar lá, né? Uhum. Guardadinha, enfim. Então, lá tinha um pátio, que era chamado Pátio dos Gentios, ou Átrios dos Gentios, que era uma área onde todos podiam entrar. Era uma área, inclusive, de livre debate. Qualquer um poderia escutar algum ensinamento. Mas também era nessa área que era vendido os animais, porque você não ia viajar com os animais. E nisso que vendem os animais, tem também os cambistas. Por quê? Por causa das moedas. Porque se eu venho de um outro. Porque naquela época, lembra que você falou dos talentos? Uhum. Talentos era a moeda de uma determinada região. De Uhum. outra região era outra moeda. E como é que ia trocar isso se eu venho de outra região? Uhum. Tinha que ter os cambistas. Sim. Então, era um comércio. Pode falar mais. E isso tudo acontecia dentro do templo. Então, você imagina a confusão que era. Um local de sacrifício que vendia o próprio bicho que ia ser sacrificado e ainda tinha moeda de troca ali dentro. Era uma casa de Ai, câmbio. a gente nem sabe o que é isso. Não, a gente nem sabe o que é isso. Pois é. A gente Então, você não imagina sabe. tudo isso no mesmo lugar. O sacrifício, ou seja, o local de adoração, de ofertas, digamos assim, né? Era o local de ofertório era ali. A venda, vamos fazer um paralelo? É, vamos dizer que você vai em algum lugar para fazer uma oração, não tô, independente do templo que seja.
Então você vai lá fazer sua oração, aí chega alguém, passou da porta, chega alguém e falou: olha, para entrar, bota essa pulseirinha no seu braço para dizer que você pode acessar o salão, e aí você tem que pagar pela pulseira. E aí, para você pagar, você na verdade tem que usar a moeda dentro daquele templo. Então, a que você levou com você do lado de fora não serve, você tem que trocar ela na hora. Então, era isso. Era um templo ou era uma casa de comércio? E aí a gente chega no primeiro grande problema. Porque Jesus chega mostrando que aquele era um local de sacrifício, um local sagrado. Porque sagrado vem de sacrifício. Então, era um local sacro, de sacrifício. E aí é o primeiro grande problema, porque começou a confusão ali. Ramatiz dá até uma outra versão desse acontecido, dizendo que não é da característica de Jesus sair revirando mesas. A gente, de fato, ter esse rompante de raiva. Fica até difícil, né, imaginar. O que Ramatiz conta no Sublime Peregrino? Que sim, Jesus estava apontando o problema de fazer da casa de sacrifício, a casa do pai, uma casa de comércio, e isso causou alvoroço e ele foi apanhado no meio dessa confusão, porque começou o quebra-quebra a despeito do que ele queria. Então, esse foi o primeiro problema. Você imagina, ele já chegou ali e apontaram ele como causador da discórdia dentro do templo. Um baita. O que a gente chama essa encenação de Jesus de purificação do templo. Sim. Jesus faz isso. Uhum. Então foi o primeiro grande ato que você imagina. Se ter chegado como saudado como rei pelo povo não foi o bastante, teve o segundo furdunço ali, que foi esse problema no templo. No E templo. na verdade, Jesus faz ali uma encenação profética. Uhum. Porque, veja bem, havia vários outros profetas que já tinham feito essa encenação profética. Você lembra do profeta que teve que ficar nu, né? Nu, e ele ainda descalço. Ele tinha que andar. Aquilo foi uma maneira que as pessoas entendiam aquilo ali. Sim. Né? É uma forma de impactar. Sim. Impactar. Todo mundo, se ele falasse, ninguém ia prestar atenção. Mas quando ele entrou na cidade nu, Uhum. aí todo mundo prestou atenção. E ele fez a encenação. Assim também Jesus estava fazendo, chamando a atenção, impactando, era uma encenação profética. Sim. E aí você pensa, por conta dessa confusão, qual foi o problema que ele criou? Foi com o povo que saudou ele? Não, porque o povo gostou da atitude. O povo se sentia também, que você imagina, as coisas lá eram superfaturadas. Se você ia para o templo fazer um sacrifício e não tinha levado o sacrifício, o sacrificado com você, você ia ter que comprar lá. E vocês acham que ia ser pelo mesmo preço do mercado? Claro que não. E lembrando que algumas pessoas só podiam ficar nesse pátio, Aham. o átrios dos gentios. Entrar, não. Pois é. Então, ali, é, é, ali nesse pátio podia atender todas as nações, mas lá dentro guardar as revelações para si. Lá dentro, quer dizer, escolhe alguns, foi como o Anderson falou, alguns tinham pulseirinha, Ó, pois é. e excluiu os demais. E aí você imagina como é que ficava o povo do lado de fora se sentindo rejeitado, né? Tudo super de boas? Não. Eles adoraram o que Jesus fez, né? Foi por isso, De porque mostrar. eles eram excluídos. A maioria eram excluídos. Sim. Não podiam nem ter acesso ao conhecimento. Uhum.
E aí vem o terceiro problema. Por quê? O primeiro foi saudado como rei. O segundo mostrou o problema do comércio dentro do templo. E o povo apoiou a postura dele. O terceiro, Jesus passa por uma figueira. Aí vem a parábola, entre aspas, da figueira, que ele aponta para ela e fala, ele via que era um templo de colher figos e a figueira não tinha um figo. E o que ele diz para a figueira? Nunca mais dê um figo. E a figueira secou. Isso foi o terceiro ato. Por que o terceiro ato? Porque ele ainda explica por que ele fez isso. Porque ele mostrou que se você é uma árvore que não dá frutos, você não tem razão de existir. É. Então, você vê, olha como a coisa foi sendo construída, né? Eu vou abrir um parêntese. Vou abrir um parêntese. Sim. Muita gente leva isso ao pé da letra, dizendo o seguinte: eu não tenho filhos, eu sou uma árvore sem frutos. Isso não guarda relação com o que Jesus falou. Nada, nada. Jesus não está falando isso. Por favor, não entendam assim. Ele está falando aqui dos frutos da figueira não como os filhos, ele está falando como as obras que são feitas. Né? O que você tem feito? Você está nessa reencarnação aqui a passeio? Uhum. Foi uma coisa que a nossa mestre de Reiki, a Georgia, falou ontem na transmissão para o planeta, do trabalho lá, que ela disse uma coisa muito legal, que ela ouviu de uma mestra dela falando como é que é? A gente não veio ao mundo para tomar sorvete. Ou seja, não é para a gente ter uma atitude de simplesmente supérflua. Não que sorvete não seja bom, porque eu adoro, por exemplo, né? Mas não é só para isso. A gente veio aqui também para obrar, né? Para trabalhar, para fazer render a nossa estada aqui. Ainda mais nesse momento de transição, de que a gente está aqui para prestar essas contas, para fazer o máximo que a gente pode para garantir a nossa estadia aqui. Né? Isso. Então, pelo amor de Deus, ele não está falando disso. Ele está falando mais uma vez daquele conhecimento que não é dividido. Sim. Daquele que se fechou, Uhum. que guardou para si. Pois é. E aí, o quarto problema, que agora é que pegou de jeito. Porque você vê, os três foram exemplos para o povo. Mas a fofoca rola solta e vai parar nos ouvidos dos poderosos da cidade. E quando para no ouvido dos poderosos da cidade, dá ruim. Vamos lá. Isso tudo começou no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 21. O 21 começa quando Jesus entra em Jerusalém. E agora é Mateus, capítulo 21 ainda, versículo 23. Jesus chegou ao templo, e outro templo, né? Ele já tinha saído daquele de sacrifício e foi para outro. Chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Olha, gente, no linguajar de hoje, eu diria que enquadraram Jesus. Sim. Uma saia justa, do tipo, vamos parar com isso agora. Uhum. Porque dependendo da resposta de Jesus, Jesus respondeu. não ia ficar bom. Não. Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Isso foi a resposta de Jesus. Ele não responde, ele responde com uma pergunta. Ele responde com a pergunta.
Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? E aí, vale É lembrar. do céu ou é dos homens? É, e aí vale lembrar que João era muito querido, porque ele era considerado um profeta, e que morreu decapitado. Ou seja, ele, de certa forma, você imagina, se a gente já fica consternado, como aconteceu semana passada, né, com o desencarne do querido do Paulo Gustavo. Se a gente já fica consternado numa situação dessas, em que a pessoa vem naquele estado e acaba fazendo a passagem, imagina quando é de uma hora para outra, de repente, e a contragosto de todo mundo. Então você vê que João Batista era muito querido pelas pessoas. E, Jesus também dá uma enquadrada neles. pois é. Porque se eles respondem que era de Deus, que era dos céus, eles estariam endossando João Batista. E se eles respondem que é dos homens, a população ia ficar revoltada com eles. Acabou, acabou. O que já estava ruim ia ficar pior. É. Aí continua. Jesus perguntou, né? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas, muito bom. Mas, se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso, eles responderam: não sabemos. E aí Jesus dá a cartada. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Porque se Jesus dissesse, olha, eu estou aqui como Messias, como mensageiro que Deus enviou, eles não acreditariam. Se Jesus dissesse, eu estou aqui com a autoridade do povo, e eles também condenassem, o povo ia proteger. Né? É. Então, como é que Jesus complementa essa resposta que ele deu? De que, então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, e deu um exemplo para esses líderes judeus, esses líderes religiosos do tempo. Ele contou uma parábola. Ele explicou todo o papel dele e de João Batista através de parábola. Vamos então para a nossa parábola de hoje, para o texto, que é exatamente a continuação daí em diante. Isso. Então aí a gente tem um campo, uma vinha, e ao fundo esse céu lindo, 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 do sol se pondo. O que passou nessa vinha? E aí Jesus disse: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E aproximando-se do primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Em resposta, ele disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Dizem, ou seja, responderam: o primeiro. Jesus lhes diz: amém, ou seja, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 31. Então, Jesus não só
disse a eles: eu não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas, como vou mostrar para vocês que a autoridade que vocês imaginam ter, vocês não têm. Porque vocês não estão fazendo o que o Pai pede. Então vamos para o nosso passo a passo para entender isso melhor. Aquele que disse não quero, mas foi, e que Jesus comparou aos publicanos, ou seja, aos cobradores de impostos, que eram muito mal vistos pela sociedade, mas acabaram indo. Mostra compromissos adiados, sofrimentos, reflexões, entendimento e transformação. Percebe que existe um caminho aí. A gente adia o compromisso, empurra com a barriga, deixa para depois, e isso faz o quê? Isso acaba causando sofrimento. Porque se a gente tem um compromisso, a gente não tem como deixar de honrar esse compromisso. Se a gente deixa de honrar, a gente sofre. Quando a gente cai no sofrimento, a gente para pensar. E aí chega ali na reflexão. Quando a gente para pensar e chega a alguma razão, a gente entende. E quando a gente entende de verdade, a gente se transforma. Ou seja, do não quero, que é lá o compromisso adiado, a gente chega ao foi, que é a transformação. Né? Por outro lado, os líderes religiosos que estão enquadrados aí no irei, mas não foi, representam um outro passo a passo de compromissos aparentes, de religiosidade exterior, desinteresse evolutivo e distanciamento das leis. Ou seja, esse segundo filho que respondeu ao pai lá todo empolgado: não, eu quero, eu vou. Na verdade, ele estava assumindo um compromisso da boca para fora. Porque ele só queria ficar bem visto com o pai. Essa religiosidade exterior mostra justamente que eles não abraçaram a causa. Eles estavam com ela ali dentro deles, e assim, fazendo o que queriam, e por conta do Era tudo fachada, fachada. tudo um rótulo, Sim, mas o conteúdo não era aquele. sim. A coisa do desinteresse evolutivo. Olha o perigo que existe aí. É uma coisa que me ocorreu agora, eu nem acho que eu nunca falei disso lá no trabalho na casa. Desinteresse evolutivo. Por que eles estavam desinteressados em evoluir? Porque eles já se achavam tanto que não precisava. Nossa, eu já sou um sacerdote, eu já sou um líder. Então, assim, eu já Já sou tem um... o título. Sim, já tinha o título. Pois é. Eu já sou tão aclamado pelo povo, eu já sou responsável pela fé dessas pessoas que eu não preciso fazer mais nada. Eu sou praticamente Deus na Terra, um representante dele aqui. Eu já tenho respeito, É, que eu sempre quis. exatamente. Então, é um desinteresse. Eles não precisavam, eles não achavam que precisavam crescer, porque já se viam em tal alta cota que não tinha interesse nisso. E com isso, eles se distanciavam das próprias leis que deveriam seguir. Olha a complicação aí, né? E aí vem a pergunta: quem faz a vontade do Pai? A resposta é fácil: aquele que disse que não queria, mas foi. Mas vamos entender o que está por trás disso. Quem fez a vontade do Pai foi aquele que avaliou as causas e as consequências dos seus erros e resolveu obedecer. Então você vê, entende o erro, percebe que teve uma consequência e se dar conta que seguir o caminho é a melhor coisa a se fazer.
Daí a resposta de Jesus, de que os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos e as prostitutas, acreditaram que eles entrariam no reino de Deus antes dos líderes das autoridades religiosas que questionavam ele, né? E não bastasse isso, o versículo 32, que encerra a parábola, ainda diz o seguinte, fala de Jesus. O que Jesus está dizendo a respeito da própria parábola e o que ela tem a ver com João Batista. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não acreditaram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não acreditaram nele. E você vê, Jesus não estava nem falando dele próprio, porque ele poderia dizer, da mesma maneira, vocês não acreditam em mim. É verdade. Ele dá o exemplo de João. Uhum. E ainda assim, eles não entendem. Pois é. Ou não querem entender, né? Porque quando a gente reencarna, a gente está chamando, a gente está recebendo esse chamado para trabalhar na vinha. Sim. Qual Esse é é? um ponto. Que vinha é essa? É a vinha do sentimento, a vinha do íntimo. Né? Não é como o Anderson diz, também até é para tomar um sorvetinho, mas Mas o não é sorvete é só parte do isso. processo, né? O sorvete não é o foco. Não é o foco, ele está chamando para trabalhar o íntimo. E ele mostra 3 passos aí que é importante. Primeiro, que é o do que disse que não ia, mas acabou indo, é o arrependimento. Uhum. E é um passo muito importante se arrepender, porque o se arrepender é o que você reconheceu o seu erro. Sim. Porque quando eu não me arrependo do que foi feito, eu continuo achando que o que eu fiz está certo. Sim. Por mais Então, que me coloquem, me mostrem, eu zero arrependimento. Eu não entendi nada. é aquele que diz não quero e não vai e pronto, É. né? Então, ele se arrependeu. O segundo passo, ele foi a ação dele. Não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E o terceiro foi reparar. Sim. Porque também não é aquela coisa. Ele disse, não quero ir para o trabalho na vinha. Se arrependeu e foi. E assim, não é simplesmente se arrependeu e foi para o trabalho. Não, ele precisou trabalhar também. Sim. Então teve que Ele colocar em foi, prática. ele teve que colocar em prática aquilo que ele falou, não, vou fazer isso. E fez bem feito. Sim, é isso Então, aí. são 3 etapas muito importantes, que só o se arrepender não adianta, Não. não repara erros. Por isso está ali arrependimento, entendimento e transformação. É, isso Né? aí, isso aí. Porque você se arrepender e não fazer, não adiantou nada. Pois é. Né? Me fugiu o que eu ia falar, mas tudo bem. Se eu Mas, lembrar, eu falo. mas isso, se a gente parar para pensar também, tem uma lição tão forte nisso que Jesus contou na parábola, principalmente com como ele encerra dizendo que aqueles
que as autoridades rejeitavam eram justamente os que faziam a vontade do Pai, tem um baita ensinamento aí para a gente nos dias de hoje. Porque tem muita gente que ainda é condenada pelos outros e, na verdade, está anos-luz à frente. Né? Só que a gente aponta o dedo para condenar. A gente não sabe o que se passa por trás. Né? O trabalho de divulgação do evangelho anda lado a lado com o hábito da maledicência. Sim, com toda certeza. Eles eram pessoas que tinham que pensar nisso em primeiro lugar. Uhum. Mas não, eles pregavam uma coisa e faziam outra, e falavam das prostitutas. Pois é. Não tinha acolhimento, né? Tinha o dedo apontado. Não então, tinha maledicência. Maledicência. É para a gente parar e pensar, será que a gente também não está fazendo igual? Porque embora a gente não seja autoridade no templo, se a gente tem algum entendimento e não faz, não se melhora, a gente está no segundo caso do filho que disse que ia, mas não foi. Então... É igual aquele negócio, né? Eu falo ali, mas na verdade eu também acho isso. Então, era bom rever, é bom dar uma olhada que isso não procede, né? Tentar tirar isso do coração, porque já está na hora de fazer isso. Sim. Já chegou a hora. São pequenas corrupções. Uhum. Quer ver uma corrupção assim, que a gente fala do outro, você sempre dá esse exemplo lá na Casa Espírita. Quando a gente chama alguém para trabalhar no condomínio, ou até mesmo na nossa casa, fazer um serviço, trabalho, seja o que for, aí a gente pede um orçamento. Aí, quando a pessoa vai dar o orçamento, antes da pessoa dar o orçamento, a pessoa pergunta assim: com ou sem nota fiscal? Mas a gente fala mal do governo. Ou então... mas a gente é só um tiquim corrupto. Onde começou isso? Onde começou? E aquele comerciante também, aquele servidor. Eu acho legal quando ele diz o trabalho é o mesmo valor, com ou sem nota fiscal. Uhum. Porque você pode não querer a nota fiscal, não quero. Mas ele está te dando. E tem uma outra questão aí também que a gente não para pensar. Vê um exemplo de corrupção ainda menor que muitas vezes a gente faz: furar fila. Gente, eu juro, eu vi isso acontecendo algumas vezes, mas teve uma vez que foi, assim, para mim, a pior de todas. Por quê? Imagina, faculdade, hora de almoço, bandejão lotado, aquela fila enorme que você sabe que vai passar muito mais tempo na fila do que para pegar a comida e comer. Então, todo mundo nessa expectativa, né, de querer que passe rápido. E, claro, isso atrai os fura-filas. E aí teve uma vez que uma menina na minha frente, olha a importância do exemplo e da imagem que a gente passa. Uma menina que estava na minha frente, que passava o tempo inteiro em aula reclamando da corrupção do governo e dos problemas que vinham disso, furou a fila. Porque ela acha que não tinha problema. Porque ela acha que não é corrupção. Ela não percebe que esse pequeno ato dela já deixou a pessoa atrás, que por acaso era eu, mas já deixou a pessoa atrás mais 5 minutos na fila.
Ah, é só mais uma pessoa. Às vezes entram 10, gente. Às vezes é uma aqui, outra ali, outra não sei aonde. Não dá. Isso quer dizer, uma coisa tão boba do nosso dia a dia, mas Fila de mercado. isso é uma coisa muito pequena, mas será que se tivesse a chance de estar em uma coisa maior, não ia fazer? Pois é, Por isso exatamente. que a Isso é o educação ponto. tem que ser nas pequenas coisas. Uhum. Porque a Porque gente é pequeno mesmo, né? A gente parte do pequeno. E aí, é, isso é o que vai mostrar o que a gente faz lá na frente, né? é muito bom. Tanto é que tem um livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, no capítulo 21, ele trata do dever. Ele diz, ele comenta sobre ao deixarmos de cumprir com o nosso dever. Muito interessante. Vamos escrever aqui para não Ficou perder. mais de cara. É, E a respeito do dever também, tem uma mensagem também de Emmanuel, que foi na revista O Reformador, de maio de 1950, página 115. O nome do texto se chama Trabalha e Serve. E ele coloca até como referência a frase de Jesus nessa parábola, dizendo: Não te esqueças do ensinamento do mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo. Retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Olha como ele já deu a chave para a dor, para a mágoa, dizendo: o trabalho substitui a dor por esperança e faz o tempo curar as feridas, né? muito bonito. Depois ele fala também sobre a incompreensão, ele fala também sobre a calúnia e ele fala que o trabalho reconforta, o serviço aos outros anula os detritos do mal. Então, quando a gente faz pelos outros, não importa o que falam da gente, porque a nossa consciência está limpa. O que fulano falou de mim é com fulano. Se eu tenho plena ciência de que eu não fiz isso, eu não preciso comprar essa ofensa. A gente, quando compra, dá o atestado para quem disse. Para pensar nisso, né? Verdade. E aí ele fala sobre o erro também, para a gente não se prender no erro, para a gente entender o erro e transformar em trabalho. E, para finalizar, vamos aqui colocar nesse momento em que a gente está vivendo ainda numa pandemia, ainda tendo que ter cuidados com a gente e com as pessoas em volta, porque nada disso passou ainda, vai passar, mas ainda não passou. O finalzinho do texto, ele coloca assim: se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento. Então, assim, não fica de cara fechada se isso acontece. Não se entrega à tristeza. Qual se fores um punhado de lixo? Então, assim, não acha que isso é Deus contra você querendo te mostrar que você não é Ah, nada. ele está Não. me punindo, eu não sou filha dele. Não, ele não me quer, ele não gosta de mim. Não se entrega a isso. Pensa na dádiva dos dias. Trabalha e serve. Usa o seu dia para produzir frutos. Como Jesus colocou lá na figueira, né? O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo.
O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Olha que lindo, né? Agora presta atenção. Ele não está falando aqui do trabalho material. Ele está falando do trabalho da alma, que é justamente botar em movimento tudo aquilo que a gente veio fazer nesse mundo. E ele deixa claro, é produzir transformação na gente e no outro. É trazer oportunidades, é colocar-se em movimento e colocar os outros em movimento. Então não é ficar parado. Trabalhar é servir. Trabalhar e servir. Trabalhar também é colocar em movimento e servir. Por que servir? E aí ele dá a chave, que é criar simpatia, fraternidade e luz. Quando a gente serve, a gente se põe como alguém que traz para o outro o alívio que aquela pessoa precisa. É tirar a capinha do lamentoso. Sim, a gente deixa de botar o foco para dentro de si e começa a enxergar quem está à nossa volta. Porque muitas vezes a mágoa, a tristeza, a revolta é justamente isso, porque a gente está preso ali dentro e não consegue olhar para as pessoas em volta, que ainda precisam de ajuda, que ainda precisam de algum alento, que ainda precisam seguir em frente. Você vê um exemplo disso, trazendo de volta essa questão do querido do Paulo Gustavo. A mãe dele, você imagina o sofrimento que essa mãe está passando de ver um filho tão amado por ela que colocou o trabalho dele feito em cima de uma imagem que ela passava para ele. Então, ela se vê no trabalho dele, né? No trabalho que ele fazia, o trabalho material. Como é que ela poderia agir agora e tem todo o direito do mundo? Se fechando na mágoa, se fechando na dor. E o que ela falou que ia fazer? Deixar a obra do filho, que é a alegria, seguir e cuidar do que ele não pôde cuidar aqui, que são os filhos que ele deixou. Então, ela está trabalhando e servindo, ela está colocando em movimento tudo o que cabe num momento de dor que assim deve ser inimaginável. Né? Olha o exemplo que a gente pode tirar daí também. Não, ela foi vibração, enfim. Pois é. Foi luz. Foi luz. Fora a gente descobrindo também todo o trabalho que ele fazia por trás de doação, de caridade, que ninguém nunca ficou sabendo. Tá aí outro exemplo de Jesus também, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Né? Sim, viveu o evangelho, apesar de todas as maledicências. Ele viveu o evangelho. Exatamente. E é isso. Chegamos ao nosso limite aqui. Gente, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra na palestra. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. 6 horas. E até semana que vem também. Bom final de semana e boa semana aí pela frente. Tchau, tchau.